Fala galera do Cifra Club, eu tô aqui com o Rafael Bittencourt, que é guitarrista e fundador da banda Angra, que tá completando 22 anos e está em turnê especial. Beleza, Rafael? Beleza, é um prazer estar aqui no Cifra Club. Eu acompanho, eu uso muito o site, o tempo inteiro recomendo, inclusive, para as pessoas e para os alunos. Então, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Oh, obrigado, viu? Funciona. Aqui, a gente tem algumas perguntas para fazer pro Rafael que a gente preparou e logo depois ele vai fazer um som pra gente, tocar violão, tocar um pouco de guitarra, ensinar umas coisinhas. Vamos lá. Primeira pergunta. Rafael, ao lado do Sepultura e de bandas como Rata Blanca, o Angra, ele meio que colocou a América Latina no mapa mundial do heavy metal. E passados muitos anos do Angra 22, parece que o Brasil ele ainda não tem uma identidade grande com o gênero. O que você acha? O que você acha que aconteceu? Qual que é o motivo para não ter essa identidade, já que a gente consome tanta coisa do exterior? O metal, ele não é um gênero da grande mídia em nenhum lugar do mundo, né? Ele é um gênero um pouco mais underground e tal. E faz parte do conceito do metal ser assim, né? Mas, dependendo da época e também do país, o gênero underground tem mais exposição. E eu acho que a cultura brasileira ela é muito massificada e menos segmentada, né? Você tem lá os grandes canais de TV, isso, aquilo, que eles, de certa forma, monopolizam qual vai ser a tendência, qual vai ser a cena naquele ano, naqueles meses, né? E tudo muda muito rápido, mas, de maneira geral, o foco é a música mais popular e tal. E nesses 20 anos mudou muito, a cena underground se profissionalizou demais, melhorou muito para as bandas brasileiras aqui no Brasil, né? Mas ainda acontece que é um estilo que nós importamos, não é? O heavy metal não foi criado pelos brasileiros, não é? Então a gente vai ser sempre um estrangeiro fazendo rock nos outros países, como quando um alemão eventualmente vier para cá fazendo um samba, né? A gente vai reconhecer claramente que não é uma coisa de raiz. E a saída é justamente a reciclagem, é você colocar elementos novos. Então a gente coloca o folclore brasileiro, a gente coloca os ritmos brasileiros para justamente levar uma novidade para fora do Brasil, e eles acham isso interessante. Entendi. E o metal ele é um gênero que, apesar de sofrer diversificações e surgirem novas vertentes, ele é muito firme em manter aquela cena e aquele perfil, né? E muitas vezes, não bate com o que a mídia quer mostrar, ele vai continuar sempre com a mesma característica, então não é em todos os períodos que ele vai aparecer, né? Sim, com certeza. Claramente. E o público, tem uma boa parte do público que não está muito aberto para mudanças, né? No gênero e tal, então a gente precisa saber qual é a dose de experimentações, experimentalismos que a gente vai colocar na música, porque se você transforma ela demais, o público torce o nariz também. Ela não é bem aceita, né? Isso já aconteceu com várias bandas. Exatamente. Então, ao mesmo tempo que o gênero precisa ser reciclado, muitas vezes o público não está aberto para essas reciclagens, para essas novidades, né? Então é um trabalho lento de ir transformando a música, né? Beleza. A segunda, no ano passado foi muito comentada a possibilidade de um reality show com formato de documentário que aborda a entrada de um novo vocalista para o Angra. Em que pé que anda esse projeto? Então, a banda passou um tempão pensando em alternativas para retomar a cena, desde que o Edu Falaschi saiu da banda. E então tinham duas ideias centrais. A primeira seria criar esse reality show, onde a gente ia criar um grande concurso. Na verdade, era um documentário que documentava a nossa busca pelo novo vocalista. Então, as conversas, né? E além do talento do cara, o lado humano, a sintonia, criatividade e tal. E também a possibilidade de convidar um vocalista já conhecido para fazer uma turnê e estar em contato com o público, não é? A gente apresentou o projeto para a MTV, e a MTV gostou muito do reality show, e aí estava praticamente aprovada, a coisa estava acontecendo, a gente já tinha boa parte já com patrocinador e tudo mais, mas a MTV veio a mudar completamente o sistema, a Viacom reintegrou isso, aquilo, e abortaram então esse projeto.
E como a gente já vinha fazendo alguns shows com o Fábio Lione e já existe uma sintonia e tal, então o caminho que era uma das alternativas, que era ter um vocalista conhecido e recuperar esse contato com o público, foi o que a gente estava fazendo. E por enquanto, então, o projeto do reality está na gaveta. Conforme a MTV se retoma aí, ou outros canais se interessem, a gente pode mostrar esse reality show. E está sendo muito bom a gente estar fazendo essa turnê com o Fábio, porque a energia que a gente tem recebido dos fãs, o fato de estar no palco, né? O fato de os fãs estarem apoiando o Angra, independente de ser um vocalista da banda mesmo, fixo, tem sido muito importante pra gente, porque a gente percebeu que as músicas têm força, que além do vocalista, os fãs têm um envolvimento com todos na banda. Os fãs têm muita saudade, na verdade. Tem saudade, né? A gente está fazendo uma celebração de 20 anos do lançamento do Angels Cry. Então a gente toca algumas músicas do Angels Cry, mas toca também da carreira toda da banda, né? Então a gente está fazendo um grande apanhado, assim, de todos os anos da carreira da banda, e um show muito bonito. Tem um momento que a gente toca violão, conversa com o público, a gente até traz um fã ou uma fã da plateia para assistir um pedaço do show no palco. Então tá sendo muito legal e divertido fazer isso. O Fábio, ele é um cara muito carismático, né? E ele tem uma energia assim muito pra cima, né? Quem viu os vídeos de algum show deles mais recente, ou foi aos shows, percebeu assim que ele é aquilo que a gente já conhece, né? De outras apresentações e tal. E ele é um cara muito firme e parece estar sendo muito bem aceito pelos fãs. Os comentários que eu vi foram ótimos, assim, com relação a ele. Já é um cara que o pessoal gosta muito, né? Por causa dessa postura dele. Você acha que tem a possibilidade dele ficar dele ser efetivado na banda, dele ficar com vocês? O que você acha que falta pra isso? Não, eu acho que existe essa possibilidade, né? Eu ainda não descartei o concurso. Eu me apeguei muito à ideia de fazer o concurso, especialmente para mostrar grandes talentos que a gente tem aqui no Brasil, mostrar também para o público de maneira geral o nível, né, que a gente tem dos profissionais brasileiros, grandes vocalistas, grandes cantores que estão aptos a entrar no Angra. E eu tinha essa vontade, sabe? Eu acho que é um negócio que daria, inclusive, para a cena do rock um prestígio legal, sabe? Seria um programa não só direcionado a quem gosta do Angra ou quem gosta de rock, mas seria um programa sobre comportamento, né? E eu gostaria muito de fazer isso, quero ainda fazer. E eu também não descarto a ideia de ter mais do que uma pessoa cantando, né, nos shows, porque o Fábio, ele é excelente, eu acho. E teve alguns shows, por exemplo, no Rio de Janeiro, no Circo Voador, nós chamamos o Gus Monsanto, que é um brasileiro que canta na Europa com vários projetos diferentes lá pela Europa, e foi muito legal. Então eu acho legal ter um convidado brasileiro, dar esse espaço para o músico brasileiro também. No show, o Felipe canta um pedaço de uma música, o Kiko está cantando também na parte do violão, eu canto. Então eu sempre quis que o trabalho vocal dentro do Angra fosse cada vez mais explorado. E eu acho que agora a gente se sente também mais preparado para isso. E não descartamos a ideia de ter o Fábio, não. A gente está atento a essa coisa, a gente está muito feliz de tê-lo, o clima é muito bom com ele perto, como você disse, ele é muito alegre, muito alto astral, e está sendo importante esse momento para a banda. Falando sobre cantar, você tem planos para um projeto novo, um lançamento novo do Bittencourt Project? Então, eu tenho planos assim, tenho desejo de fazer, mas por enquanto eu coloquei mais uma vez na gaveta, né, o que seria o Brainworms 2, né? Que seria o Brainworms é de 2008. 2008, né? Então já estamos já se passaram 5 anos e eu ainda não fiz um segundo disco. Eu acho que tudo é muito difícil numa carreira solo, você encabeçar e ter que fazer as coisas praticamente sozinho. Eu prefiro trabalhar em grupo, eu gosto de trabalhar em grupo, eu gosto de quando a gente delega as funções e quando a gente soma as forças. Então eu estou me dedicando ao Angra, né? Apesar de gostar muito de cantar e apesar de gostar muito do trabalho do Bittencourt Project, toda vez que o Angra volta às atividades, eu dou total prioridade. Isso é bom, né? Isso é bom, que significa que você mantém o amor que você tinha quando você fundou a banda. Né? Sim. Muito bom.
E pra finalizar, eu vou citar 5 guitarristas e eu queria que você definisse eles em, no máximo, uma frase. Tá. O primeiro é o Jeff Beck. O Jeff Beck, uma frase? Sensibilidade e técnica em perfeito equilíbrio. O Uli John Roth. Uli John Roth, eu acho que o Uli John Roth é a coisa da música transcendendo as dimensões do espaço-tempo, entendeu? Válido. Steve Howe. Eu tenho mais uma frase para dizer sobre o Uli John Roth. Então você gosta dele. Gosto. Ele é um dos convidados para a gravação do DVD do Angra, dia 25 de agosto. Olha que legal. Cara. Ele está vindo para o Brasil participar conosco para quem não conhece, uma grande lenda aí da guitarra. Mó honra, assim, né? Já é um senhor e tal, e ele vai participar da gravação do nosso DVD, e assim, eu tô entusiasmado com isso. Não, pode ficar, todos estamos. O Steve Howe. Steve Howe? Yes. Eu acho que ele é um dos grandes expoentes da guitarra acadêmica. Da guitarra, daquele grupo de guitarristas que fica no quarto pesquisando e trazendo cada vez mais novos assuntos e técnicas por instrumento. O Duane Allman. Duane Allman, como o próprio nome fala, é a alma, né, do rock, né? O Allman Brothers, né? Eles conseguiram colocar assim o coração e também o rock and roll começou a ficar sofisticado, mas com aquela sem perder a emoção, né? E foi muito importante também para a formação de guitarristas como Van Halen, esses caras que vieram logo depois. E o último cara é o Joe Bonamassa. O Joe Bonamassa é o elo entre o passado e o futuro, não é? É um cara que tem a raiz do blues, mas também já tem uma visão do mercado fonográfico do século XXI, não é? É aquele cara que trabalha já na internet, que já faz os próprios filmes, trabalha com uma equipe pequena, não é um cara que veio de Woodstock, né? E que depois, aquele grande boom da indústria fonográfica. Não, ele já veio, quando ele estourou, já era essa situação onde a gente divulga pela internet isso, aquilo, e já faz parte de um grupo de novos músicos, de novo tipo de profissional, mas ele tem toda a carga ali do blues mesmo. Bom, pessoal, eu gostei muito, ele me surpreendeu com umas respostas, eu não esperava isso. Mas é assim, né? Quando a gente escuta a opinião do cara que fundou uma banda, o pessoal que tem mais experiência, é sempre um material novo e interessante. Obrigado, Rafael. Imagina, obrigado a vocês. Demais. É um prazer estar aqui. Mais uma vez eu digo, sempre que vocês precisarem e me chamarem, eu volto. Espero que vocês tenham gostado muito. Falou. Dedicated